vai apresentar. Vou pôr depois. Bom dia, gente. E boa tarde, se estiverem vendo essa tarde também. Boa noite, se estiverem vendo essa noite. Meu nome é Marina Ribeiro. Eu estou no último ano de licenciatura em Ciências Sociais e a gente bolou uma aula hoje para vocês, porque a gente faz parte do projeto de residência pedagógica. Aí minhas colegas vão se apresentar agora. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Grazi, eu sou da Filosofia, eu estou no 4º ano e estou bem empolgada de estar aqui conversando com vocês. É isso. Oi, gente, eu sou a Thalita, eu sou do 5º ano da História, estou fazendo parte do Residência Pedagógica também. E espero que vocês gostem da aula que a gente vai apresentar para vocês agora. Tá abrindo o slide aqui. Foi? Foi. Aí agora é só apresentar e colocar a imagem assim. Bom, gente, vamos lá. O nome da nossa aula hoje é O que é civilização e barbárie? Seus usos na história e nas sociedades. Pode passar para frente, Thalita. A gente vai primeiramente, gente, tratar de um assunto que a gente trabalha bastante na faculdade, eu acho que vocês também trabalham no ensino médio, que é o conceito. Então, o que é um conceito, né? Um conceito, gente, são ideias sobre o mundo. O que significa? São palavras iguais. São convicções, significados, de vista, pensamentos, opiniões, máximas e famas cívicas. Então, por exemplo, cada um tem um conceito sobre as coisas que estão na nossa frente. Por exemplo, o meu conceito de um copo, ele vai ser diferente, por exemplo, de um conceito de um chinês de um copo, por exemplo. Ou pode ser o mesmo também. Mas também tem conceitos que são mais amplos, tipo o meu conceito de amor. O meu conceito de amor, segundo a minha cultura e segundo eu como pessoa, como indivíduo, ele pode ser diferente, por exemplo, do conceito da Thalita de amor. Eu posso acreditar que amor é você estar junto com uma pessoa, e a Thalita pode acreditar que amor, na verdade, é você dar muitos presentes para a pessoa, por exemplo. Então, os conceitos, o que a gente acha sobre as coisas, qual é o nosso entendimento sobre o mundo, ele vai ser moldado a partir da nossa perspectiva individual e da nossa perspectiva cultural. Tudo bem? Então, é mais ou menos isso. Se tiver mais alguma dúvida, que a gente vai trabalhar sobre dois conceitos hoje. Então, duas contextualizações sobre o mundo, duas ideias sobre o mundo, né? Que são barbárie e civilização. Essas duas palavras, gente, elas são colocadas como etapas históricas da humanidade. Então, segundo alguns estudiosos que a gente vai estudar e algumas pessoas, a humanidade inteira, pensa o mundo todo, da gente aos chineses, aos franceses, à galera da Indonésia, passa por uma única linha histórica. Então, todo mundo vai passar pelas mesmas etapas, entende? Então, segundo essa perspectiva, que é esse conceito de barbárie e civilização, gente, toda a humanidade, todo mundo, o mundo inteiro, teria que passar pela barbárie e pela civilização, que são pontos, são estágios históricos, tudo bem? Essa é uma maneira de enxergar a história. Hoje em dia, a historiografia mais nova, a antropologia, já enxerga que cada sociedade tem a sua própria história. Então é difícil você colocar todo mundo em uma única linha histórica que vai passar pelos mesmos pontos, porque cada sociedade passa por lugares diferentes. Mas como esses conceitos eles são muito importantes para a gente entender a nossa realidade hoje em dia e para entender a história, a gente vai dar uma examinada em como que eles são elaborados ao longo da história hoje, tudo bem? Pode passar para frente, Thalita. Então, eu fiz esse esquema para vocês entenderem de como que funciona essa conceitualização sobre o mundo, esse conceito de ver a história, que a barbárie estaria num nível menos evoluído, então vocês conseguem ver que elas estão aqui embaixo, e a civilização está num nível mais evoluído. E haveria uma história, essa linha história única da humanidade, que iria levar até o nível da civilização. Então, o nível da barbárie seria um lugar inferior à civilização, seria um lugar que ele ainda precisa caminhar, ainda precisa se desenvolver, ainda precisa evoluir, até chegar no nível de civilização. E sempre lembrando, essa linha histórica seria uma linha histórica única para toda a humanidade, tudo bem?
Aí pode passar, Thalita. Um conceito também que é muito bom a gente usar para analisar essas duas palavras, que é civilização e barbárie, é o conceito do etnocentrismo. O etnocentrismo ele é muito importante para a antropologia, que é a ciência que estuda todas as culturas do mundo. Quer dizer, não todas, porque é muito difícil a gente captar todas as culturas do mundo, mas estuda uma ampla gama de culturas do mundo, seja da Ásia, seja da África, seja das Américas, da Europa. E dentro dessa teoria antropológica tem o etnocentrismo. O etnocentrismo, gente, na etimologia, né, que é o estudo das origens das palavras, o etno significa etnia, que é o conjunto de hábitos, costumes e cultura de uma sociedade. Então, por exemplo, eu pertenço à etnia paulistana. Então, o meu conjunto de hábitos, eles estão dentro do urbano, eles estão dentro de uma cultura de hábitos com roupa, de hábitos com moda, de hábitos com a internet, entendeu? Minha cultura é em volta disso. Como arroz e feijão todos os dias. Essa faz parte da minha etnia. Minha etnia é paulistana, entendeu? Já o centrismo significa a posição que coloca sempre ao centro, sempre como principal, como mais importante. Então, o etnocentrismo é uma prática que existe em diferentes culturas de se colocar como centro, de colocar a sua cultura como a melhor, como a mais evoluída e como a que é referência para todas as outras culturas, né? Isso, Thalita, pode ligar um pouco mais à frente que tem uma frase aí. Isso, nos antropólogos, o etnocentrismo, ele é muito estudado como uma das características que podem ser universais, que pode-se dizer que todas as culturas possuem esse etnocentrismo, de se colocar a sua própria cultura como centro. Por exemplo, os Guarani, que são muito presentes aqui no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, Guarani significa humanidade. Então, a palavra que eles usam para se denominar, que são guaranis, significa todos. Então, todos seriam guaranis, entende? Então, eles têm um etnocentrismo de colocar a sua cultura como centro. Os povos franceses, por exemplo, os povos franceses, eles colocam a cultura francesa como parte da civilização, como mais evoluída, e que todas as culturas do mundo vão sofrer mutações, vão sofrer alterações e virar uma cultura francesa algum dia, porque eles têm a técnica, eles têm a racionalidade, eles têm a ciência. Então, eles colocam a sua cultura como central também. Aí os Nuer também. Os Nuers é um povo do sul da África, que os Nuer também significa o povo escolhido, o povo superior aos outros ao seu redor. Então, essa característica é algo muito compartilhado sobre os seres humanos ao longo do mundo todo. Não é algo natural, a antropologia não coloca isso como algo natural, porque tem como a gente se desvincular do etnocentrismo, e isso é algo que a antropologia tenta ao longo desses anos, que é sair de usar uma cultura como centro, não ver nenhuma cultura como centro, ver que há culturas, há uma pluralidade delas, nenhuma superior à outra. Mas isso existe. Diferente dos Guarani, dos Nuer, de todos esses exemplos que eu usei, a Europa usou o seu etnocentrismo para colonizar o mundo, né? E para justificar a colonização de a cultura europeia é a mais civilizada, é a mais evoluída, portanto a gente vai, né, ajudar, segundo o pensamento deles, outras culturas a chegar ao nosso nível. Então justificava todas essas barbaridades, seja escravidão, seja etnocentrismo, genocídios, sobre isso, né? A cultura europeia foi a que usou o etnocentrismo em sua máxima, eu considero. Mas é isso, agora a gente vai ver os exemplos históricos de como é usado os conceitos de barbárie e civilização, para a gente posicionar eles. Então, gente, para começar, eu queria dizer que o que eu vou falar aqui é a partir de um ponto de vista crítico, né? Isso significa que a gente não vai adotar nenhuma definição de saída. Então, a gente vai analisar um pouco como foi usado na história. Aqui no slide dá para ver umas marcações do tempo que a gente vai trabalhar. Né? Eu vou falar principalmente da civilização grega, da antiguidade, né? Eles começam de 750 a.C. até mais ou menos 250 depois de Cristo, né? E a antiguidade. E os gregos, a gente vai trabalhar principalmente no que aconteceu depois de 450. De 450 até o final da antiguidade. Está marcada aqui a Idade Média, né, que é onde teve muita influência da cultura romana e latina, principalmente pensando no cristianismo. E depois eu vou falar sobre
como esses conceitos foram trabalhados na modernidade, né, que foi desde 1500 aproximadamente, tá? Essas datas elas não são fixas, certas, às vezes tem mudanças de como a gente entende esses períodos, né? Então, a modernidade, que eu vou falar um pouco sobre, só que ela não para em 1900, ela segue até um outro tempo. Então, eu queria que a gente fizesse juntos um exercício de desaprender tudo o que a gente sabe sobre civilização. E então a gente vai pegar esse conceito de etnocentrismo que a Marina falou e vai tentar transportar isso para outras civilizações e outros povos. Pode passar. Na Grécia, por exemplo, a civilização era definida pelas polis, né, as cidades-estados gregas, que eram autônomas. Então, Atenas, né, que é a nossa maior referência. Então, era uma cidade onde tinha muita vida cultural e intelectual. E onde lá ficava a escola de Platão, por exemplo. Tinha muitas escolas filosóficas que ficavam em Atenas. Os gregos usaram o termo bárbaro nas guerras médicas contra os persas, que são esse povo que está... É uma ilustração, né? Que está aqui embaixo, no slide. E eles definiram o povo persa e viam eles como uma civilização atrasada, pensando que um dia os próprios gregos também tinham sido bárbaros e eles tinham evoluído ao ponto de se tornarem o que a gente conhece como civilização grega. A civilização seria, então, a capacidade de superação da barbaridade. E pensando mais sobre como a sociedade é construída, né, saindo de ideias primitivas, selvagens, de relações não racionais, né, e pensando no uso das leis, né, da razão, através da política e da educação, né? Então, os gregos avançaram quando eles fizeram leis, porque elas mantêm principalmente os estrangeiros distantes, né? Eles se fecham enquanto povo e isola eles tanto de um jeito geográfico, né, étnico e também demográfico, né? Eles ficam ali fechados em si mesmos, se chamando de civilização e apontando as outras pessoas que não fazem parte daquele grupo de bárbaros. Mas eu não vou aprofundar muito nesse assunto, mas a maior diferença construída entre os civilizados e os bárbaros é a partir de uma construção ética, né? A construção da sociedade e da convivência entre os homens e as mulheres. E pensando assim, como poderia ser outro jeito, né? De um jeito ontológico, antropológico, que fala sobre a formação do ser humano enquanto ser humano. Né? Então, que depende da essência e do jeito que os seres humanos são. Por exemplo, Platão escreve que da mesma forma que a língua grega, a língua bárbara é construída com o uso do logos, né? A capacidade, logos é essa capacidade de pensar, raciocinar e formular a frase. Na filosofia, é daí que surge lógica, né? Pensar nas relações lógicas e no raciocínio. Então, como os persas, né, o povo bárbaro, para os gregos usavam logos, eles não eram atrasados pela falta de racionalidade. Eles eram atrasados porque eles eram um povo atrasado. Eles não tinham toda a, a vivência cultural, religiosa dos gregos, né, da civilização grega, para os próprios gregos, né? Pode mandar, Thalita. No Império Romano, né, a cultura romana, assim como os gregos, a civilização é resultado da superação da barbárie com as leis e o uso da razão. Uns também diziam que os bárbaros eram os estrangeiros e que ameaçavam a civilização e deveriam ser eliminados. Essa fotinha de cima, né, onde tem esse povo vestido de lama, na verdade, um pouco. Então, os eram ameaças à civilização, eram os que deveriam ser. Com o surgimento do cristianismo, a noção de civilização foi dada também para que essa doutrina cristã.
Então, além dos estrangeiros, os foram definidos. Desculpa, gente. Será que eu preciso voltar? Grazi, eu Tá até pra... tirei minha câmera para melhorar, mas tá travando. Eu acho melhor você voltar um pouco. Tá, a minha internet que tá bem ruim, mas eu liguei o 4G aqui. Vamos ver se... Eu vou começar de novo desse slide. Então, assim como os gregos, para os romanos, a civilização é resultado da superação da barbárie com as leis e o uso da razão. Os romanos também diziam que os bárbaros eram os estrangeiros e que ameaçavam a civilização e deveriam ser exterminados. Com o surgimento do cristianismo, a noção de civilização foi mudada para abarcar também, né, para juntar aquelas pessoas que eram seguidoras da doutrina cristã. Então, além de estrangeiros, os bárbaros também foram definidos como pagãos e ateus, ou ateus, né? Então, a partir daí surge o conceito de humanidade, que é humanitas em latim, e foi ligado diretamente com a civilização, porque inclui a ideia de educação e união dos homens. E mais do que nunca, a civilização foi definida como um grupo social que compartilhava valores e fenômenos religiosos, intelectuais, políticos e culturais. Nesse sentido, também podemos pensar no uso do direito e das leis em oposição ao uso da força, ou seja, pensar na solidariedade e empatia humanas que permitiam os homens viverem em sociedade dentro do seu próprio grupo, contra o uso dessa solidariedade e empatia com outros grupos, né? Daí esses homens que viviam em sociedade eram cultos, civilizados, educados e que incluía o sentimento de pertencimento ao gênero humano. É legal pensar em outra relação da civilização romana, da cultura romana, com os povos estrangeiros. Enquanto as civilizações orientais, né, na China, em outros lugares na Ásia, elas eram consideradas antigas, luxuosas, mas também decadentes pelos romanos, não eram tidas como bárbaras, principalmente por não serem ameaças, né, para a cultura romana. E então, os povos desconhecidos, principalmente do extremo ocidente, que aqui essa fotinha que está do lado, que está embaixo do Império Romano, são os povos celtas e galeses que viviam na região da França, mais ou menos ali, né? E então acrescentaram à definição de barbaridade a ideia de rudeza, né? De serem incultos, de violência, que é né? Como a gente já consegue pensar em barbaridade hoje em dia, né? No que foi consolidado no conceito. Então foi criado aí o termo romanidade, né, que é humanitas no latim, que é justamente a definição da civilidade, né, da civilização dos povos romanos. A partir disso, os romanos, no processo de expansão e imperialismo, né, de conquista de outros povos, começaram a impor seus costumes e culturas, aumentando a diferença entre barbárie e civilização. Porque cada povo que eles né, anexavam, aumentava a definição de barbárie, né, porque os povos eram diferentes e todos igualmente bárbaros. Então, né, aumentava a diferença entre a barbárie e a civilização, ou também entre romanidade e selvageria. Quando os povos anexados adotavam a cultura romana, tinham a possibilidade de se tornarem civilizados. Então, pensando tudo isso com a ideia principal de superioridade da cultura romana. Aqui, a barbárie continua na ideia do outro, né? Na ideia de colocar a barbaridade numa cultura diferente, estrangeira. Mas também a gente percebe como ela começa a ser colocada na ideia do sujeito, né? Porque o outro começa a se tornar um sujeito, não um grupo, uma civilização bárbara. Né? Para os romanos, os bárbaros não tinham civilizações, eles eram apenas povos que estavam juntos, diferente dos gregos, que pensavam na civilização enquanto cultura, né?
uma civilização bárbara que tinha uma cultura, que tinha uma língua. Para os romanos não era necessariamente assim. Pode passar. Então, na modernidade, né, nessa que estava mostrando lá na linha do tempo, toda a Idade Média foi permeada por essa ideia do que foi da romanidade, da humanidade, do homem como referência, né, para tratar do outro como diferente. Na modernidade, a ideia de civilização também não mudou muito, né, sendo usada para definir o conjunto complexo e durável das características sociais, econômicas, políticas, técnicas, morais, estéticas e religiosas de uma sociedade. A ideia do contrato social é a melhor forma para a gente entender isso. Então, pensando nos contratualistas, principalmente nos contratualistas ingleses, né, na Inglaterra e nos franceses, no começo, para os contratualistas, os homens eram todos selvagens e bárbaros. Eles ameaçavam uns aos outros num estado de guerra generalizada. Não existia a possibilidade de viver harmonicamente. O contrato social, então, surge como um jeito de resolver esse problema com o acordo entre todos os homens. Daí, dependendo da sociedade, mas o acordo sempre acaba em dar o poder para uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, todos os homens concordam nessa relação de dar o poder, para ceder o poder que tem sobre si mesmo, para outra pessoa, ou um grupo de pessoas. Né? Então, essas pessoas que resultam, né, de ceder o poder, elas vão controlar a violência da guerra generalizada e também fazer leis que vão garantir a paz entre todos os homens. Então, nesse sentido, a gente consegue identificar como o progresso, né, essa ideia de evolução, de sair daquela linha histórica, sair da barbárie em direção à civilização, tendo essa relação de superioridade da civilização, vira como o progresso vira um caminho para sair da barbárie, né? No estado de guerra de todos contra todos, para chegar em uma situação em que a união entre os homens é ideal. É muito parecido com a noção que existia na Roma Antiga, né? A diferença que podemos ver como a barbaridade vai saindo da ideia da construção de uma sociedade bárbara, de um povo bárbaro, de um grupo, né? Não necessariamente uma civilização bem estabelecida, com política, governo, leis, né? Essa sociedade bárbara com a falta do uso da razão, né? Como a ideia da construção de uma sociedade bárbara com a falta do uso da razão para entrar na ideia do sujeito, né? A barbaridade começa a ser uma característica do sujeito, do indivíduo. Ou seja, os indivíduos são bárbaros e precisam superar isso individualmente, aceitando o contrato social, né? Pode apertar. Então, a Thalita vai falar disso melhor depois, né, sobre a relação da colonização europeia, mas só para fazer um apanhado, assim, alguns países da Europa foram responsáveis por expedições colonialistas que tornou um marco para entender a relação que a gente está tentando traçar aqui. Né? Como já foi dito, a civilização pressupõe um grupo social que se sente superior ao outro grupo baseado nos seus próprios conceitos, né? Tipo, a civilização romana se achava superior porque eles tinham o que eles achavam que deveriam ter para ser civilizados. E, assim, independente se os celtas, os galeses, né, que lutaram contra os romanos, tinham ou não essas características, os romanos não consideravam eles civilizados, né? Então tem essa relação do etnocentrismo. Para os romanos, os galeses não eram. Mas para os galeses, talvez eles fossem civilizados e os romanos não, né? Então, tem essa relação de inferioridade, né? De um grupo social que se sente superior ao outro. Então, a colonização envolve essa inferioridade como uma tentativa de submeter o outro às suas próprias vontades. Esse processo envolve muitas coisas. De um primeiro ponto de vista do colonizador, a civilização
pode ser imposta através, principalmente, da religião, né, para que eles... Desculpa, gente, enfim, que eles podem evangelizar os selvagens e eles têm a possibilidade de virarem civilizados, né? Ou de impor formas de governo, né? Chega em uma comunidade que tem um governo horizontal, onde várias pessoas governam juntas para chegar e impor uma forma de governo, não sei, talvez uma monarquia, né, e colocar um rei de fora daquela região para governar ali. Isso é uma prática comum, né? Foi uma prática comum nas colonizações. Então, existe a ideia de salvação de um povo, porque a barbaridade que eles estão submetidos não é boa e eles não vão progredir. Então, de outro ponto de vista, né, por outro lado, para o colonizado, a gente pode pensar filosoficamente assim, em duas possibilidades, né? Aceitar e adotar a ideia de civilização, não necessariamente de um jeito calmo e passivo, né? Tipo, mas às vezes essa imposição é acompanhada de armas e violência, o que gera pouca possibilidade de ação. Ou, né, ou não. Ou o colonizado não aceita a civilização e parte para um processo de resistência, né? Muitas vezes também combatida com violência. Então, para deixar um pouco de lado o etnocentrismo, se a gente avaliar de perto como essas situações entre civilização e barbaridade são feitas, né? A gente pode pensar em umas perguntas, por exemplo, a barbárie só pode ser superada com o uso da violência, né? A violência vai conseguir controlar a violência? A imposição da civilização gera harmonia de fato? Sobre esses aspectos da colonização, a Thalita vai falar melhor daqui a pouco, mas só para, né, conceituar ela nessa nossa linha de raciocínio, pode passar, Thalita. Pensando nessa relação, né, com a violência, e para pensar nessas perguntas em relação à barbárie, com a civilização, no século XX, eu queria pensar nos sistemas políticos chamados totalitários, ou também podem ser chamados de nacionalistas, né, que defendem acima de tudo, a própria pátria. E nesse caso, a gente vai falar sobre o nazismo na Alemanha. Para a Alemanha nazista, a cultura germânica era a definição de civilização, um conjunto de costumes e valores que eram superiores a de todos os outros povos. E isso era justificativa o suficiente para exterminar outras culturas, né, principalmente aquelas que estavam no mesmo território. Para os nazistas, o extermínio da população não alemã, né, ou da população não ariana, porque os alemães se chamavam de arianos, a raça superior, o extermínio dessa população não alemã era uma forma de progredir, né, de apagar da história que esses povos existiram. Essa foto que está no slide foi tirada no julgamento do Otto Adolf Eichmann. Ele foi um servidor público que trabalhava em uma empresa de trem na Alemanha nazista. Ele foi responsável pela morte de milhões de judeus que saíram da estação de trem em direção aos campos de concentração. Ele alegou por muito tempo que ele não foi, de fato, responsável pelas mortes dessas pessoas, né? Porque ele só estava fazendo o seu trabalho e cumprindo ordens. Depois de um ano de julgamento, ele foi condenado à morte pelos crimes que ele cometeu. Mas a gente não pode pensar que o Holocausto, o genocídio dos judeus, toda essa morte de milhões de pessoas em nome da civilização, né, feita pela Alemanha nazista, a gente não pode pensar que isso é uma barbaridade, né? E condenar alguém à morte através de um julgamento também não pode ser, né? Fica aí Mas será se alguma coisa quando essa pessoa condenada foi responsável pela morte de outras milhares, de outras milhões, né, de pessoas? Então fica a pergunta se a Alemanha nazista pode ser usada como referência de civilização, ou até mesmo como exemplo de barbárie, né? Aqui a gente tem essa ideia de como o etnocentrismo faz isso. Se a gente pensar da nossa cultura, né, como, por exemplo,
pensar na não existência de uma condenação à morte, né? Isso pode ser considerado civilizado, mas nesse caso, foi ou não foi? É ou não é? Enfim, pode passar, Thalita, por favor. Então, pensar em civilização e barbárie, a gente tem que pensar também, em primeiro lugar, de quando e de onde a gente está falando. Tem quem diga que a civilização é tecnologia, são prédios, cidades grandes, trens, carros, e também há quem diga que ser civilizado é ser empático, ser uma pessoa boa, uma pessoa culta, estudada, né? Então, os conceitos mudam de acordo com a história e com a sociedade, com o contexto, né? E nesse sentido, a gente pode pensar, existe mesmo civilização? Se ela existe, como que ela é? Né? A gente pode adotar uma única definição? Quando e se a gente responder essas perguntas, o que acontece com a barbaridade? Né? O que acontece com a barbárie? O que ela é? O que ela se torna? Ou ainda, né, a gente pode pensar, a barbárie, ela está no sujeito? A barbárie, ela está no outro? Ela está no sistema que a gente vive? O nosso governo, por exemplo, realiza barbaridades. A Marina vai falar um pouco disso depois, mas aqui na imagem a gente vê essa foto dessa cidade, né, que pode ser considerada um exemplo de civilização, essa etnia paulistana. Ela é civilizada, por exemplo, e do lado tem um gráfico das mortes por Covid no Brasil desde março de 2020. E isso é uma situação de barbárie, né? A gente pode se fazer essas perguntas e pensar criticamente, tentando também tirar a nossa da nossa cultura, né? Pensar com os nossos olhos, a nossa cultura brasileira, né? Pensar isso de um jeito mais amplo, levando em consideração como esse conceito de civilização e o conceito de barbaridade mudaram, né? E como a gente pode continuar estudando isso para até chegar de fato numa resposta. E pode mudar, Thalita. E é isso. Oi, gente. Minha câmera voltou aqui, eu tinha fechado ela. Voltou. Pegando o gancho, né, que a Marina e a Grazi acabaram de elucidar para a gente, lembrando que a Marina trouxe os conceitos de civilização e barbárie e relacionou os dois conceitos com o etnocentrismo, que é o que a gente vai tentar aplicar agora no momento histórico específico. A Grazi trouxe todo esse apanhado, né, da linha do tempo histórica, de como cada civilização via o que era barbárie, o que era ser civilizado. E agora a gente vai tentar enxergar o que foi considerado ser bárbaro e o que era ser civilizado no conceito da chegada dos europeus na América. Aqui, especificamente, dos europeus espanhóis, no primeiro contato com os povos da América. Então, por que a gente escolheu esse momento histórico? Primeiro, por conta da proximidade, né, da familiaridade que a gente tem com esse tema, por mais que vocês não tenham visto tão profundamente esse tema, a gente ouve sobre a chegada dos europeus desde que a gente é muito pequeno, antes mesmo de entrar na escola, então a gente já tem certas noções do que foi, sendo essas noções equivocadas ou não, mas enfim, sabemos o que aconteceu. E por que essa ideia de que o bárbaro é sempre o outro e que eu sou o civilizado, superior, mais evoluído, aparece muito explicitamente nesse contexto. Lembrando então, né, fazendo uma recapitulação, que foi em 1492 que os espanhóis chegaram na América. Eles chegaram aqui por onde aponta essa seta, que é na região das Antilhas, e a expedição marítima foi comandada por Cristóvão Colombo, um nome, né, familiar. Enfim, essas expedições marítimas aconteceram por conta de buscas econômicas, principalmente atrás do ouro e de outras especiarias. Esses navegantes eram custeados pelo Estado para explorar outros continentes e expandir a rota marítima. Mas, posteriormente, também essas expedições foram acompanhadas por artistas que
eram encarregados de registrar o que eles interpretavam do que foi o Novo Mundo aqui, né, a América, o Velho Mundo é considerado a Europa, isso para os europeus, para eles eram velhos, né, enfim. E também por missionários cristãos, a gente vai ver depois o porquê de missionários cristãos, porque eles eram importantes para o processo de colonização para os europeus. Falando um pouco mais sobre o contexto europeu, da visão de mundo europeia, né? Como eu tinha dito antes, os conceitos de barbaridade e civilização, não só eu, né? A Grazi também disse, mudam de sociedade para sociedade, mudam de tempos em tempos, ao longo do tempo cada grupo enxerga o que é ser civilizado, o que é ser bárbaro, de maneiras diferentes. E essa maneira diferente depende da nossa visão de mundo, da visão de mundo de quem está olhando para o outro. E aqui no contexto europeu, qual que era a visão de mundo que esses europeus tinham durante o período dos primeiros contatos com os povos da América? O contexto era de, primeiro, expansão marítima, então ampliar rotas comerciais para alcançar outros territórios para poder fazer esse contato com outros povos e, enfim, né, estimular a economia, o comércio e afins. E lembrando que este homem europeu, ele estava em transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, esse ideal da Idade Média de ter uma mentalidade pautada na religião cristã é muito forte e essa mentalidade cristã vai aparecer em como os europeus enxergaram o que eram os indígenas da América. Como era definida essa mentalidade cristã? Primeiro, uma ideia meio dicotômica, né, o bem versus o mal, sendo o bem o cristão e o mal o não cristão, né, um contra o outro. O não cristão devia ser convertido para o cristianismo. Essa ideia, né, de conversão, de evangelização, vem do cristianismo desde os primórdios do cristianismo, praticamente. Aparece até os dias de hoje, inclusive. E essa percepção, né, do que é o cristão versus o não cristão vai aparecer nos documentos de escritos e gravuras e todo esse material que os europeus produziram para falar sobre quem era esse indígena que eles encontraram na América. E não só afeta essa percepção, mas também foi essa ideia de bem versus mal que justificou diversas ações violentas para a dominação desses povos e para a realização da colonização na América. Dentro dessa ideia, né, dessa mentalidade cristã da Idade Média, em 1492 também estava acontecendo o fim da Guerra de Reconquista lá na Península Ibérica. A Península Ibérica é o que a gente conhece hoje pela região da Espanha e de Portugal. O que foi a Reconquista Cristã? Falando rapidamente. Desde 772 que começa essa guerra, porque árabes muçulmanos que viviam no norte da África, que esses árabes muçulmanos eram chamados de mouros, foram conquistando pedaços de terra na Península Ibérica, e essa guerra da Reconquista Cristã foram diversas chamadas guerras santas para reconquistar esse território e, se possível, converter esses mouros para o cristianismo. Os que não eram convertidos, enfim, eram dominados, mortos, enfim, situações de guerra. Outra coisa que interfere na visão de mundo dos europeus quando vão para a América é que esses povos da Idade Média já tinham ideias do que era a América, o que tinha na América. Então, assim, sim, os europeus sabiam que existiam a América, apesar de não terem feito as grandes expedições, não terem chegado ainda na América, mas sabiam que ela existia. A ideia de que chegaram sem querer aqui, os próprios documentos provam que não. Mas eles já tinham uma certa ideia de uma América meio mística, que encontrariam muito ouro, encontrariam muitas preciosidades aqui, mas para isso eles teriam que encarar muitos monstros e seres malignos. Então,
essa ideia fica na cabeça de quem veio para cá e vão enxergar, como a gente vai ver depois, por exemplo, canibalismo. Vão enxergar canibalismo em muitas coisas e seres com cabeça de cachorro e gente que tinha um olho só no meio da testa, mas mais tarde a gente fala sobre isso. E pensando nesse misticismo, ele devia ser encarado, mais ou menos, como, no mesmo contexto que acontecia na Europa, a bruxaria. Então, essa prática mística, monstruosa, de que a gente não conhece, que não faz parte do cristianismo, tem que ser combatida, tem que ser dominada. Voltando no porquê missionários cristãos, para essa ideia de que esse povo indígena, que não era civilizado, isso aos olhos dos europeus, que não eram civilizados, eles precisavam se tornar civilizados. E como a gente torna esse povo civilizado? Através da conversão para o cristianismo. Então, para essa época, era muito importante que, para ser civilizado, você tem que ser cristão. Se você não é cristão, você vai ser convertido. Se você não for convertido, você vai ser dominado. Assim era a lógica. Voltando agora para os documentos, que a gente vai ver tudo isso que a gente está tentando trazer para vocês. Eu separei trechos do texto do Diário de Colombo, quando veio para a América, e algumas gravuras do Theodore de Brie. Vamos ver agora o primeiro texto, um trechinho, e tentar identificar os discursos sobre civilização e barbárie nesses trechos. Disseram que esta terra era muito extensa e que havia pessoas nela que tinham um olho na testa e outros aos quais chamavam canibais. Desses últimos, eles demonstraram grande medo e, quando eles viram que este curso foi tomado, eles ficaram calados, ele diz, porque esse povo os comia e porque eles eram muito belicosos. O que está acontecendo aqui? Primeiro que os diários de Colombo eram escritos por Bartolomeu de las Casas, que foi, enfim, um companheiro, um navegante que depois se tornou missionário também, mas isso não vem ao caso aqui. Mas ele escrevia o que o Colombo estava falando. Por isso que sempre cita o ele disse, enfim. E o que aconteceu foi que eles encontraram determinado um povo indígena específico, perguntaram sobre outros povos indígenas que moravam num outro lugar onde eles iam, e esse povo indígena disse, eles têm um olho na testa, são canibais. É a primeira vez, inclusive, que a palavra canibal aparece em um documento da época. E que esses povos, eles comiam porque eram muito belicosos. Belicosos aqui vem de bélico, né, que é uma palavra que é relacionada à guerra. Como que a gente enxerga a barbárie nesse trecho? Primeiro, por uma certa... colocar uma característica meio monstruosa no outro, né, características físicas mesmo, como, por exemplo, olho na testa, e falar que esse povo era descontrolado porque comia outras pessoas e eram muito belicosos, faziam guerra por tudo, logo eram considerados selvagens. No próximo trecho, que é um pouquinho longo, mas eu vou ler só até aonde está grifado aqui, vamos começar. Eles eram, diz o almirante, um povo livre de malícia e não afetos da guerra. Eles estavam todos nus. Homens e mulheres usam apenas um pedaço de algodão, grande o suficiente para cobrir suas vergonhas e não mais. E eles são de muito boa aparência e não muito pretos, ainda menos que os das Canárias. Aqui, né, enfim, Cristóvão Colombo diz e o Bartolomeu vai escrevendo. Aqui eles têm um encontro com outro povo indígena e estão descrevendo como é esse povo. Primeiro está dizendo que é um povo livre de malícia e não afetos de guerra, ou seja, são dóceis. Mais uma vez, aqui eles não estão falando diretamente que esses povos são selvagens, como estavam falando dos outros povos que a gente viu antes, mas tem a ideia aqui de que eles são dóceis, inocentes, subservientes, porque não apresentam afetos de guerra, são de boa aparência, a única coisa que eles fazem eles estão nus, e nus de maneira inocente, né? Então aqui, esse não afetos de guerra
quer dizer que eles são dóceis mesmo e que não apresentariam resistência em casos de dominação, como a gente vai ver agora, continuando o trecho. Eu sustento, mais serenos príncipes, o almirante diz aqui, que tendo religiosos devotos, sabendo sua língua, eles se tornariam cristãos facilmente. E assim, eu espero em nosso Senhor que Vossa Alteza agirá quanto a isso com toda a diligência, para trazer à igreja tão excelente povo e convertê-lo, da mesma forma que o Senhor destruiu aqueles que não aceitaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tomar uma aguinha aqui que tá coisa na garganta. Enfim, tendo esses religiosos devotos. Quem são os religiosos devotos? Trazendo missionários para a Terra, e se esses missionários souberem a língua desses grupos indígenas, eles vão se tornar cristãos facilmente. Por quê? Porque eles não são afetos de guerra, eles são livres de malícia, eles são dóceis, então eles podem ser dominados facilmente. Por mais aqui que não fale a palavra civilizá-los, né, diretamente, mas tem essa ideia de que esse povo precisa ser convertido. E para ser convertido, eles não vão apresentar resistência. Então, né, trazer esse povo à igreja, esse tão excelente povo, e convertê-lo. Da mesma forma que o Senhor destruiu aqueles que não aceitaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem não aceitaram? Aqui a gente pode relacionar com os mouros na Guerra de Reconquista. Aqueles que não eram convertidos eram destruídos, porque não aceitaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora a gente vai analisar duas imagens, rapidinho, que foram feitas 100 anos depois. Os trechos ali, né, era de 1492, assim que os espanhóis chegaram à Terra. E aqui são imagens de 100 anos depois, quando mais europeus vieram para a América. E aqui é a imagem desse gravurista, o Theodore de Bry. A gravura chama Cena do Canibalismo. E é legal a gente pensar também no que eram as gravuras, né? As gravuras, elas eram feitas e podiam ser reproduzidas. Então, não era um quadro único, uma peça única. Muita gente tinha acesso a essas gravuras. Então, quando essas gravuras chegaram na Europa, muitas pessoas tinham contato com essa gravura mesmo, viam o que era, entre aspas, né? O que é que estava na América, aos olhos do Theodore de Bry. Nessa imagem, a gente tem o que seriam os indígenas, esses indígenas canibais. E o que é legal a gente observar também é que desde quando Cristóvão Colombo fala de canibal pela primeira vez, muitos viajantes começam a ir para a América com essa ideia de que lá sim existem canibais, e aparecem nos documentos textuais, imagens, diversas vezes outras citações sobre esses canibais. Aqui a gente tem essa imagem, né? Os indígenas são pintados meio que com feições fisionômicas dos europeus mesmo, com a fisionomia de europeus. Estão devorando aqui, né? Um churrasquinho, umas perninhas, uns bracinhos. A próxima imagem, que eu acho que é mais importante para a gente aqui, foi como o Theodore de Bry, 100 anos depois, pensou, imaginou que o que tivesse sido, né? O que tinha sido a chegada de Cristóvão Colombo. Foi assim que aconteceu? Não, mas é esse discurso etnocêntrico, através da imagem que se manifesta, de colocando o europeu como civilizado, como a gente pode ver aqui à esquerda, europeus chegando a uma postura altiva, falando agora quem manda sou eu, fincando uma cruz, então tem essa disputa de símbolo mesmo, né, de que agora essa terra é uma terra cristã, será uma terra civilizada. À direita, a gente vê grupos indígenas que já, assim, veem o europeu, já estão entregando mil presentes, assim, numa postura mesmo subordinada, de entrega, né, de, enfim, reconhecer a civilização do outro e, por isso, se curva diante desse outro. Enquanto, no fundo, alguns estão correndo. Esse correndo a gente pode interpretar como um correndo com medo ou um correndo festivo, do tipo, nossa, ainda bem que agora chegou a civilização, seremos salvos. Enfim, de qualquer maneira, as duas interpretações desses indígenas correndo são interpretações negativas, né, desse ponto de vista do que é civilização e o que é barbárie. Agora eu vou passar a palavra para a Marina, que vai trazer um pouco sobre esses conceitos de como civilização e barbárie são usados no nosso cotidiano mesmo, na contemporaneidade.
Bom, gente, pelos exemplos da Thalita, né, dá para ver como que esse conceito de barbaridade era colocado para povos que, segundo os europeus, se assemelhavam muito mais da natureza do que da cultura, do que da racionalidade, né? Então, tipo, essa questão do canibalismo, que era um choque para a Europa, de que essas pessoas, elas não são pessoas, né, na visão da Europa. Na visão da Europa, elas estão mais próximos de algo, de uma natureza, muito longe da lógica que a Graziele ressaltou, que vem da Grécia, muito longe de todas essas características que estariam na modernidade, né, que colocariam uma sociedade como mais evoluída. O que a gente consegue ver hoje em dia, né, com a historiografia mais moderna e tudo mais, é que tudo isso eram lentes da Europa, né, eram jeitos de ver o mundo da Europa. E toda essa discussão sobre canibalismo é muito interessante, foi muito legal ter ele trazer. O que a gente percebe quando a gente estuda história é que uma das coisas mais importantes da história é porque a gente aprende o presente, a gente entende porque as coisas são, da maneira como era a nossa realidade, né? E uma das coisas que a gente fica chocado na faculdade é como esses usos de barbaridade e civilização foram usados para justificar genocídios, para justificar tamanhas violências que aconteceram durante a história. E aí a gente fica, nossa, mas como assim, né? Será que isso é usado hoje em dia? Esses conceitos não são mais tão usados hoje na academia, principalmente na antropologia e na história, mas a gente tem uma pessoa que usa ele muito, bastante, cotidianamente, que é o nosso presidente Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem algumas declarações que se assemelham muito a esse pensamento de hierarquia criado pela Europa, de que os povos indígenas e os povos não europeus estavam em níveis de civilização inferiores ao da Europa. E aí essa foi uma frase do Bolsonaro que ele colocou: outras coisas do mundo civilizado chegarão à região do norte. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a civilização do norte, a região do norte, não está no tamanho da civilização. Ela está num lugar inferior, historicamente, em relação a outros lugares do Brasil. Então, o que está por trás dessa frase dele é que em outras regiões do Brasil, tipo o Sudeste, tipo São Paulo, a gente está com a civilização, a gente está com as indústrias, a gente está com o Estado, a gente está com a modernidade, com algo mais evoluído. E o Norte ainda não está evoluído. E essa situação é muito perigosa, porque os caminhos dela podem ser de violência, os caminhos para superar esse lugar histórico que o Bolsonaro coloca para o norte, que é um lugar que a gente vê que está muito imbuído de preconceito, e muito com uma ideia de que a melhor civilização, o melhor lugar para se estar, é um lugar que parece com a Europa, e não privilegiando e ressaltando aspectos nossos, da América Latina, e não respeitando e colocando no seu devido lugar as culturas indígenas, né? Esse discurso ele dá margem a muitas violências, ele dá margem a perda de direitos indígenas, porque aí, pode passar, Thalita. Outra declaração do presidente é essa, que ele fala que o Estado precisa dar mais liberdades aos índios. E é o que ele fala, a citação direta. O índio quer evoluir, quer médico, quer dentista, internet, carro, viajar de avião. Entende que quando o índio tem contato com a civilização, vai se mudando a outra maneira de viver que é bem melhor que a dele. Por conta disso, é comum ver Bolsonaro comentando o caso de demarcação de terras indígenas e seu impacto no agronegócio. Essa é uma citação dele que você consegue ver que ele não conversou com nenhuma pessoa indígena, né? Ele só conversou com pessoas do agronegócio para falar sobre os próprios indígenas. Porque o que acontece? Ele coloca como se o indígena estivesse numa escala de cultura que vai se desenvolver e evoluir e chegar a uma escala de cultura que seria a cultura civilizada, a cultura moderna, a cultura urbana. Só que o que o Bolsonaro não consegue, né, ou não quer, né, ter o entendimento de que populações indígenas não necessariamente vão precisar de uma indústria. Populações indígenas não necessariamente vão precisar dessa vida urbana, dessa vida com internet, com muitas coisas. Às vezes precisam, às vezes eles querem, às vezes eles podem se mudar para esses lugares. Mas uma das coisas que foi o pulo do gato para explicar por que essa teoria de que as pessoas vão evoluir e chegar num nível foi de que é etnocêntrica, de que ela coloca populações europeias como centrais e como as superiores, que toda a humanidade deve seguir para chegar às superiores, e também que outras populações que não possuem as características de civilização e as características de modernidade são colocadas pela Europa, elas só não têm porque elas não precisam. Porque elas não precisam dessas outras características culturais.
Uma sociedade com, por exemplo, 1.000 habitantes não precisa de uma indústria para alimentar a população. Mas a nossa sociedade, por exemplo, pensando em São Paulo, que tem 14 milhões de pessoas, a gente precisa de uma indústria para alimentar a população, porque senão não dá conta. Então, cada sociedade tem seus próprios caminhos históricos, dependendo das suas próprias demandas. Então, se você é uma sociedade que você depende muito, por exemplo, da caça e do plantio de mandioca, o que você vai precisar? Você vai precisar de um rio que esteja abastecido para você poder caçar e de uma mata diversa, com animais diversos, para você conseguir caçar, e você vai precisar de espaço para o plantio da mandioca. Agora, se você é uma sociedade que nem a sociedade paulistana, que come muito hambúrguer, que come muito produtos industrializados, você vai precisar de indústrias para abastecer a sociedade. Então, cada sociedade tem a sua história dependendo meu Deus do céu, qual é a palavra? Das suas necessidades. É mais ou menos isso. Então a gente consegue ver, gente, como que essa ideia de civilização, ela é uma ideia que foi montada historicamente para justificar certas violências, e ela é usada até hoje pelo nosso presidente para justificar a falta de direitos indígenas por terra, a falta de direitos quilombolas por terra, ou para justificar também a falta de incentivo fiscal para estados do norte e do nordeste. E, enfim, como ela é usada para sustentar essas medidas que são preconceituosas. Aí é mais ou menos isso. Aí, se qualquer dúvida, vocês podem perguntar para a gente. A gente agradece a atenção de todos vocês até agora. E para qualquer outra coisa, alguma dúvida sobre caminhos históricos e filosóficos e da antropologia, podem chamar a gente. É isso, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais.